A Fantástica Fábrica de Chocolate já tem 21 anos, e para um filme com mais de 2 décadas, ele envelheceu muito que bem, passando até hoje a sensação revolucionária de entrar na Fantástica Fábrica de Chocolate. Seja o seu rio com a cachoeira, a Violet virando Amora, os esquilos mandando a Veruca para o lixão, a sala de televisão ou o elevador de vidro. O filme continua muito atual, e o motivo é a sua produção gigantesca e surpreendente. Muito antes do icônico filme de 2005, a Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou outra adaptação muito marcante também em 1971. A questão é que Roald Dahl, o autor do livro, odiou a adaptação, já que originalmente ele chegou a escrever um roteiro inicial para o filme. Porém, os diretores dele chamaram um novo roteirista para fazer alterações no roteiro inicial contra a vontade do Dahl. Entre as suas queixas estavam um grande foco no Willy Wonka e o Charlie ser deixado de lado, a história indo por outros caminhos e perdendo o foco original do seu livro sobre a bondade e compaixão, e ele não gostando nem um pouco da trilha sonora animada e vibrante. Roald Dahl on the set with actor Gene Wilder, who plays Willy Wonka. Indo para o começo dos anos 90, a Warner expressava interesse em adaptar novamente o livro. Porém, com Roald tendo falecido em 1990, os direitos de adaptação estavam com a sua empresa, a Dahl Estate, e assim queria honrar o legado do autor. E com a infelicidade da adaptação anterior, a Warner ficou negociando por 7 anos para adquirir os direitos de adaptação, tendo começado em 1991 e só chegando a um acordo em 1998. Depois disso, vários diretores passaram pelo projeto, incluindo o Gary Ross e o Martin Scorsese, que acabaram não avançando nas negociações por conflitos de agenda. E acabou assim nas mãos do Tim Burton, que compartilhava duas coisas em comum com Roald. A primeira é que ele já tinha dirigido uma obra do autor com James e o Pêssego Gigante, e a segunda é que ele também detestava a versão de 71. Todos me odiavam. Com as filmagens começando em junho de 2004, o Tim Burton não queria usar CGI no filme para assim a atuação dos atores mirins e também iniciantes serem uma emoção real de algo fantástico. Com isso, a Fantástica Fábrica de Chocolate realmente ganhava vida. Para fazer todo o rio de chocolate que vemos no filme, foram usados cerca de 206.553 galões de chocolate falso, o que, de acordo com a produção do filme, era um líquido extremamente viscoso e grudento, ficando em tudo que relasse nele, mas também uma aparência fantástica, já que eles não queriam uma água marrom. Precisava ser uma textura de chocolate derretido, levando assim 5 dias para construir todo o set completo do rio com a cachoeira. We made a batch first, made 50,000 gallons, dumped it in, or slowly dumped it in here. I think we filled the place in 5 days. It's not cheap. Já para fazer a cachoeira de chocolate, 38.430 galões de chocolate falso foram usados. No total do filme foram contabilizados 244.993 galões de chocolate falso para sua produção. Our effects guys spent months trying to find the right texture of chocolate, because we didn't want it to be like just brown water, you know, we wanted it to have an alluring quality that felt like chocolate. Já para os chocolates verdadeiros, quem entrou como colaboradora do filme foi a Nestlé, que forneceu 1.850 barras de chocolate verdadeiros para serem usadas em cenas como os chocolates Wonka. Você achou o último convite dourado do Wonka? A cidadezinha do filme não é toda peculiar à toa, já que uma miniatura dela foi construída para suas cenas externas e de paisagem, já que o Tim Burton achava os edifícios muito complicados para serem reproduzidos somente por CGI, optando assim por uma maquete completa da cidade.
mas ainda assim foram construídos sets para a cidade, como por exemplo a casa do Charlie, que realmente foi construída do zero. O filme também precisava de uma máquina de neve para criar todo o clima frio da cidade. It was something that really helped us in building the backlot town because we literally cast the houses out of plaster. That translated very nicely into building the miniature because they built them in the same way. Apesar do Augustus Gloop ser uma criança imensa, o seu ator, o Philip Waits, não era. E para criar assim o Augustus, ele usou diversas próteses, incluindo na barriga, coxas, bochechas e queixo, o que apresentou um leve desafio para a equipe de figurino, já que o ator iria literalmente mergulhar em um rio de chocolate. Ele iria se sujar em um espaço úmido e grudento. As próteses precisavam aguentar firme esse choque, além da mobilidade para a cena. Com isso, as próteses não podiam nem ser muito pesadas para o Philip conseguir se mexer, já que com o líquido grudento entrando, ela ficaria mais pesada. Porém, elas não podiam também ser muito leve para boiarem com o líquido, já que o Augustus estava se afogando. We had to test the fat suit that the prosthetics had made to make sure it wasn't too buoyant, wasn't too heavy. Didn't take in the chocolate and... Esse uso de efeitos práticos também chegou a ser considerado para Violet. Porém, o mesmo não pode ser dito sobre a sequência dela, já que inicialmente foi feito testes e filmado seu crescimento com efeitos práticos a partir de uma roupa que se encheria como uma bexiga, o que foi feito no filme de 71. Porém, quando o filme estava na sua edição, o Tim Burton não gostou do resultado e não ficou como ele esperava. Nada é confirmado, mas eu acredito que o resultado foi algo menor do que o Tim esperava, já que com isso ele recorreu à equipe de efeitos especiais, que assim criou uma Violet gigantesca de 3 metros de comprimento, totalmente a partir do zero e do modelo da Anna Sophia Robb. Once the sequence was shot and Tim was cutting it, decision was made that what had been filmed on set didn't really suit his needs. It wasn't really what he wanted. And so he turned to visual effects to come up with some ideas. Toda essa cena é uma mistura entre a cabeça real da atriz para os momentos em que a Violet grita e uma mistura das cenas em CGI com seu corpo e até cabeça em CGI. It's a sort of mixture of the real little girl's head in some shots, CG heads in others, and a CG body. Definitivamente a parte mais chocante de toda essa produção é a sala da Veruca com os esquilos, já que eles também eram reais para a cena em que a Veruca encontra o seu fim, sendo mais de 40 esquilos treinados que foram resgatados ainda recém-nascidos e começaram seu treinamento durante 19 semanas, nas quais as 3 primeiras semanas foi usado para alimentação com mamadeiras para estabelecer assim um relacionamento entre os esquilos e os seus treinadores. Com isso, todos os dias, durante 16 semanas antes das filmagens se iniciarem, os esquilos eram treinados para se sentar no banquinho, bater na noz e depois depositar ela, assim como vemos no filme. We're teaching the squirrels to do the beginning sequence of that attack. What's going to happen is the squirrels are going to run out of these boxes, they're going to run up Joe and onto the boxes behind her. Desses 40 esquilos, os que apresentaram melhor resultado no treinamento foram usados para bater a noz, enquanto o resto foi usado para correr atrás do dublê da Veruca do seu pai. But it helped create the sequence because it's quite a spooky, strange sensation, which I think we were able to use in the sequence. Cada música do filme foi feita a partir das letras do Roald Dahl no livro, já que nele os Oompa Loompas também cantam. Porém, aqui o Danny Elfman precisava criar o seu ritmo e estrutura. Com isso, cada personagem teria o seu próprio estilo musical, já que afinal os Oompa Loompas estavam fazendo um grande espetáculo. Com isso, Augustus é uma homenagem aos filmes de Bollywood e espetáculos da Broadway. A Violet, um disco animado dos anos 70. A Veruca, um pop alternativo dos anos 60. E o Mike TV, o hard rock dos anos 80. Atenção, está no ar. A senhorita Borrega.
Aliás, apesar do Danny Elfman ser fenomenal na trilha sonora, eu considero que perdemos uma trilha sonora ainda melhor, do rei do pop, o Michael Jackson, já que o cantor, quando soube que estavam fazendo uma nova versão do filme, entrou em contato com a Warner Bros., revelando que gostaria muito de participar dele, e em específico protagonizar o filme como Willy Wonka. O seu empenho foi tanto que ele compôs e gravou uma trilha sonora inédita para o filme como parte da sua proposta. A Warner infelizmente o recusou para protagonizar um filme infantil devido às falsas acusações que o cantor sofria na época. Porém, o estúdio amou tanto a sua trilha sonora que eles se ofereceram para comprar ela e dar um pequeno papel para o cantor no filme, que assim recusou a oferta e engavetou essas músicas. Eu sinto muitíssimo. O Roy Deep, que interpreta cada um dos Oompa Loompas, interpretou definitivamente cada um que vemos no filme. Cada um é uma performance do ator depois juntada por computação gráfica, assim repetindo os mesmos movimentos centenas de vezes, com cada um sendo uma performance única do ator e depois foram unidas digitalmente. E em reconhecimento às suas diversas interpretações, o salário do Roy Deep foi aumentado para $1 milhão no final das gravações. Mas apesar do Roy Deep interpretar, quem canta as músicas em inglês é o Danny Elfman, responsável pela trilha sonora de A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack também. Falando em A Noiva Cadáver, o Tim Burton e o Danny Elfman trabalhavam simultaneamente em A Fantástica Fábrica de Chocolate e A Noiva Cadáver para a Warner. Tanto é que os dois filmes saíram em 2005. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Já o barco que vemos no filme também é real e demorou 20 semanas para ser construído. Todo o cenário da fábrica de chocolate foi criado pela loja de chocolates Chocowatch Duda, que após o final das filmagens expôs e vendeu várias peças do cenário. Bravo! Meus parabéns! Não são umas gracinhas, não são os amores. Então comenta se você já sabia sobre essa produção fantástica de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!